Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus, muito simples, até porque tudo que o Senhor já fez nesta noite, já falou a respeito desta mesma passagem. Só nos resta transmitir algo que o Senhor reservou para os nossos corações. Nós somos muito objetivos em questão do horário, e eu quero ser bem breve, para que não possamos deixar nada para trás. Lucas 5, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompia-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto apoderara de todos eles, e estavam por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiram. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de frisar nesta noite está nos mostrando a grandeza, o agir de Deus, quando Ele tem os seus propósitos para serem colocados em prática. Um milagre estava prestes a acontecer, que isso antecederia o chamado de Deus para a vida daqueles homens que ali estavam. Antes de Jesus operar o seu milagre, Ele dá uma aula. Eu sempre costumo frisar que todas as vezes que Jesus opera milagres, antes do milagre acontecer, Ele transmite, Ele expressa uma aula aos ouvintes. Por vários textos bíblicos comprovam isso. Antes de milagres acontecer, Jesus perguntando: que queres que eu te faça? Jesus perguntando: queres ficação? São vários conceitos bíblicos. Nesse texto não foi diferente. A Bíblia diz que Jesus está à beira do lago de Genezaré. E se vocês lerem o versículo 1, a Bíblia diz que a multidão estava o apertando. Ou seja, eles estavam cada vez mais se aproximando de Jesus. Se nós fôssemos tipificar aqui, nós poderíamos dizer que quanto mais a multidão se aproximava de Jesus, ele tinha que um pouco se afastar, porque a multidão era muito grande.
Imagine Jesus se afastando da multidão, e naquele instante ele dá uma olhada para a beira da praia, e a Bíblia diz que ele avista 2 barcos, 2 embarcações. Há historiadores que dizem que naquela época, naquela mesma praia, naquele mesmo dia, de costume, continuamente, existia ali cerca de 420 embarcações. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus fita os seus olhos em 2 embarcações. Ao fitar os olhos, ao observar 2 embarcações naquele momento, a Bíblia diz que ele também observa que os pescadores, homens que viviam da pesca, estavam lavando as suas redes. Isso concluía que o trabalho que eles tinham feito havia sido concretizado, concluído. Eles tinham terminado uma jornada de pesca que durou a noite inteira, mas não conseguiram pegar sequer um peixe. Jesus já inicia o texto dizendo para nós que nessa trajetória que nós estamos vivendo aqui na terra, nós vamos enfrentar não poucos, mas muitos, não pequenos, mas grandes desafios. Mas se nós aplicarmos na nossa vida o que Deus tem a nos ensinar, nós vamos compreender de que nunca o Senhor desampara aqueles que esperam no Senhor e que confiam no Senhor. Quando Jesus observa que eles estão lavando as redes, imediatamente a Bíblia diz que Jesus entra em uma das embarcações. Observa que Jesus não entrou pedindo para entrar. Imediatamente ele entrou dentro da embarcação. Além dele entrar na embarcação que pertencia a Simão Pedro, ele olha para Simão e diz assim: afasta a embarcação da beira da praia. Imagina você tendo a embarcação, essa embarcação está encalhada ou parada na beira ali da praia. Chega um homem desconhecido, entra na sua embarcação, e você, ao observar que ele está dentro de sua embarcação, ele diz assim: afasta para mim da beira da praia. Se fôssemos tipificar isso nos dias de hoje, alguém gritaria na hora: chama a polícia, pega ladrão, um homem entrou na minha embarcação. Mas observa que a Bíblia diz que assim aconteceu conforme o mestre pediu. Simão afastou a embarcação, porque Simão percebeu que aquele que estava ali não era um qualquer um. Simão percebeu que quem estava ali era alguém que tinha muito mais do que eles estavam precisando, carecendo, ansiando receber. Ele afasta a embarcação da praia, e a Bíblia diz que naquele momento Jesus traz um discurso, um ensinamento, uma aula. O texto não fala a respeito do que Jesus falou, mas eu creio que ele falou a respeito da fé, da perseverança, da obediência. O Senhor é especialista em testar os homens na terra. Ele começa testando sem mesmo os homens conhecer a sua existência, o seu poder e a sua importância. Porque Ele nos prova para ver se nós vamos ser aprovados. Estamos diante de um homem que não hesitou a obedecer a Cristo. Ele fez conforme Jesus a Ele orientou, a Ele designou. E a Bíblia diz que quando acabou de falar, quando Jesus termina o seu sermão, ele olha para Simão e disse assim: faze-te ao mar, lançai as vossas redes para pescar.
E a Bíblia diz, no versículo 5, que Simão responde a ele dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos as redes. Queridos, imagine essa questão. Alguém entra na embarcação, pede para afastar a embarcação da praia, traz um discurso. Simão está esperando ele terminar. Quando ele termina, ele diz: vem cá, meu querido, entra na embarcação e vai mar adentro, lançai as vossas redes. Ele responde: Senhor, nós, mestre, trabalhamos a noite inteira lançando as redes, não pegamos sequer um peixe. Mas como é o Senhor que está mandando, assim faremos. Jesus estava mostrando para eles que antes de ser pescador de homens, eles tinham que compreender as dificuldades que eles iriam enfrentar. Eu sempre costumo frisar que quando alguém levanta a sua mão para o céu e confessa Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, acontece duas coisas: uma embaixo e outra em cima. Porque uma vez eu vi um obreiro falando assim para o irmão: irmão, você aceitou Jesus agora é só vitória, meu querido, agora é só vencer. E o crente se iludiu com aquilo ali, só vencer. E quando veio a primeira prova, ele abandonou Jesus. Que duas coisas é essa que acontece quando a gente levanta a mão para o céu e aceita Jesus? Primeiro, o nosso nome é escrito lá em cima, no livro da vida. É o nome do querido? Júnior. No dia que Júnior aceitou Jesus, foi escrito o nome dele lá em cima no livro da vida. Mas no mesmo dia, lá embaixo, os demônios olharam e disseram: anotem aí, o quê? Um nome. Que nome? Júnior. De quê? Júnior Moretti. É da família dos Moretti. A gente tem raiva desse povo. Esse povo pertence ao Deus vivo. Além de anotar o nome aí embaixo, Júnior Moretti, escreve assim: a partir de hoje, Júnior Moretti é inimigo número 1 de Satanás, dos demônios e do inferno. Você acha, irmão, que o diabo vai ficar só olhando acontecer? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o inferno se levanta contra a nossa vida para tentar nos parar. Servir a Deus é um desafio. Eles sabiam muito bem o que era desafio. Eles lançaram as redes a noite inteira, não pegaram sequer um peixe para dizer: eu peguei um. Não pegaram nenhum. E nem por isso, quando eles chegaram na beira da praia, eles murmuraram. Você não vai encontrar eles murmurando, você não vai encontrar eles questionando, você não vai encontrar eles se lamentando, você vai encontrar eles lavando as redes. Tradição de pescaria: lavar as redes não significa final de pesca. Lavar as redes significa uma pausa na pesca para no outro dia dar continuidade. Não era o fim para eles, não era o ponto final da história. Eles estavam guardando as redes para no dia seguinte eles começarem a fazer tudo de novo. Mas Jesus disse: entra na embarcação, vai lá para dentro, vai para o lugar mais fundo, lança as vossas redes novamente. Mestre, não pegamos nada. Mas se o Senhor está mandando assim, faremos. Sabia que tem muitas vezes que nós não recebemos a bênção porque não ouvimos de fato a voz de Deus, não obedecemos a voz de Deus.
não fazemos realmente aquilo que Deus está mandando nós fazer. E às vezes somos nós mesmos que retemos a bênção de Deus para nossas vidas. Tem gente que até escuta a voz de Deus, mas não coloca em prática aquilo que Deus está falando. Deus não erra em suas escolhas. Então para de dizer para o Senhor: não, Senhor, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Não, Senhor, isso não é para mim. Não, Senhor, eu não levo jeito para isso. Não, Senhor, eu não dou conta de administrar isso. Não, Senhor, isso não é para mim. Coloca outro, Senhor. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: é você mesmo que Ele escolheu. Para de fugir do seu chamado. Faça o que Deus designou a você fazer. Não abra mão da responsabilidade. Tem gente que diz: eu não sei pregar. Querido, ser um pescador de homens é mais simples do que você pode pensar e imaginar. Eu vou lhe citar um exemplo agora. O meu pai tinha um sonho de ter uma chácara para cuidar de galinha, pássaros, pato, ganso. E Deus concedeu isso a ele. E ele tem uma funcionária que não servia a Deus, não acreditava no poder de Deus. E um dia ela estava na porta da casa dele, numa manhã, chegou para trabalhar. E meu pai tem uma criação de galinhas que chama galo gigante. E deu uma doença nessas galinhas. Quando ela chegava numa determinada altura, num determinado tamanho, ela não conseguia se sustentar em pé. Ela levantava e caía, não se sustentava. E esta funcionária do meu pai na porta, o nome dela é Dilma, irmão. Como é que é o nome dela? Dilma. Fique tranquilo que é outra Dilma. E Dilma lá, cedo, olhando a galinha levantava e não se sustentava. Aí meu pai chegou e falou assim: Dilma, o que é que tu está olhando? Ela disse: a galinha. Meu pai falou: o que que tem? O que que tem? Vai morrer. Meu pai falou: Dilma, pois se eu fizer uma oração por essa galinha, Deus cura ela. Aí Dilma falou assim: pois eu faço um desafio. Se o Senhor orar por esta galinha e Deus curar ela, eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida. Queridos, o nosso Deus é um Deus de desafios. E meu pai é meio doido por Jesus. Ele foi dentro de casa, pegou um vidro de óleo ungido, foi lá e pegou a galinha, passou óleo na cabeça da galinha, nas pernas da galinha, se ajoelhou segurando a galinha e fez uma oração e disse: Deus, Tu é o Deus que fez o homem e a mulher, Tu é o Deus que fez a natureza, Tu fez os animais, mas também fez as aves. E Dilma fez um desafio, o Senhor, dizendo que se o Senhor curar esta galinha, ela vai entregar a sua vida ao Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida. E eu te peço, Senhor, cura esta galinha para a glória do Teu nome. Amém. Terminou a oração, pegou a galinha, soltou a galinha saiu se debatendo e caiu lá perto do mato, ficou por lá. E Dilma ficou desconfiada, observando. Trabalhou o dia inteiro. Quando foi no dia seguinte, Dilma chega para trabalhar. E Dilma já chega caçando, procurando. Meu pai disse: o que é que foi, Dilma? O que é que tu está procurando, Dilma? Ela disse: a galinha. Meu pai disse: não, Dilma, vem cá, me acompanhe. E Dilma foi acompanhando. Olha ali, Dilma, a galinha ali. Aí Dilma olhou a galinha sentada, né, no chão, olhou a galinha e disse: fez. E a galinha não se mexia, ficou lá, olhou para o meu pai, disse, ficou assim desconfiada: vai lá, Dilma. E quando Dilma se aproximou da galinha e fez assim, irmão, a galinha se levantou e ó,
Meu pai disse: Dilma, o Deus da Bíblia cura os animais ou não cura, Dilma? O Deus da Bíblia faz milagre acontecer ou não faz, Dilma? Agora tu aceita Jesus ou não aceita, Dilma? Porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, Dilma. Dilma levantou a sua mão para o céu, confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Mas existia, pastor Moretti, uma coisa maligna sobre a vida de Dilma, que era raro Dilma receber o pagamento e não ser assaltada. Era raro isso não acontecer. Só que naquele dia que Dilma aceitou Jesus, Dilma ganhou uma Bíblia. Aí Dilma pegou essa Bíblia e aonde ela ia, ela colocava dentro da bolsa. Dilma, dentro da bolsa. Para onde ia, ela levava a Bíblia dentro da bolsa. Dilma trabalhou o mês inteiro. Quando recebeu o pagamento, Dilma está saindo do trabalho com as notinhas, as oncinhas, os peixinhos. Aí Dilma falou: eu vou colocar esse dinheiro aqui, esse pagamento dentro da Bíblia. Colocou dentro da Bíblia, pegou a Bíblia, colocou dentro da bolsa, e lá vai Dilma para a parada de ônibus. Quando Dilma chega na parada de ônibus, quem chega logo em seguida? aqueles rapazinhos que só quer roubar um celular para tomar uma cervejinha. Chegou, disse: passa a bolsa. Ela olhou: é um assalto, passa a bolsa. Ela entregou a bolsa para o bandido. Aí o bandido abriu a bolsa assim, foi olhando dentro: escova de cabelo, escova de dente, que dentro de bolsa de mulher tem de tudo, né? Foi olhando, aí o ladrão viu celular, arrebentou, é meu. Aí quando ele viu a Bíblia, ele tirou a Bíblia de dentro da bolsa e disse assim: ó, minha senhora, eu vou levar a bolsa, mas eu não quero essa Bíblia não, pode ficar com ela para você. Quando o ladrão deu as costas, Dilma pegou a Bíblia chorando, com o pagamento dentro, e disse: eu posso ir para qualquer lugar, mas sem a minha Bíblia eu não ando mais. Esse é o Deus que cuida, que zela do seu povo. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus de Paulo, de Silas, de Elias e de Eliseu. Esse é o Deus desta igreja. Está presente aqui nessa noite. Me trouxe para te dizer: te prepara, é tempo de Deus levantar, erguer, usar homens e mulheres, pescadores de homens, para a glória do seu santo nome. Dilma teve um encontro com Jesus porque alguém aceitou o desafio, porque alguém não se acovardou, porque alguém entendeu que falar de Jesus não é coisa muito difícil, muito delicada. Para falar de Jesus não precisa ter diploma, estudo, grandes qualificações, status, ter roupa boa, terno caro. Para falar de Jesus basta você abrir a sua boca e falar o que Ele faz, porque o nosso Deus faz o que ninguém pode fazer. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus da Bíblia e está presente nesta noite para nos dar vitória. O Senhor fez promessas a Simão Pedro: tu serás pescador de almas. Os tempos se passaram. Eu imagino que a antiga serpente olhava e dizia: a promessa ainda não se cumpriu. Os tempos se passaram, o mestre se ausentou da terra, e o diabo e os demônios olhavam e diziam: a promessa não se cumpriu e não vai se cumprir. Mas o nosso Deus é zeloso, porque a palavra de Deus diz que todas as promessas e o Deus da Bíblia fez a Israel, nenhuma delas caiu por terra. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A Bíblia fala
fala a respeito da descida do Espírito Santo, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram distribuídas sobre eles línguas, repartidas como fogo, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A Bíblia diz que depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles saíram pelas ruas, cheios da glória, cheios da presença de Deus, e há quem diga que eles estavam como estavam embriagados. Algumas pessoas olhavam e diziam: estão embriagados, estão bêbados, beberam demais, e começaram a caluniar o povo de Deus, começaram a alfinetar o povo de Deus, começaram a perseguir o povo de Deus, dizendo: estão embriagados. Naquele instante tem alguém que está escutando, está se segurando para não intervir, mas conforme o povo ia oprimindo, caluniando, ele não aguentou. Quem é ele? Pedro. Pedro se coloca de pé e diz: vocês não sabem de nada, esses homens e mulheres não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é um cumprimento de promessa, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Assim diz o Senhor, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os servos e sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. A Bíblia diz que quando Pedro está terminando o sermão, ouvindo isto, eles impugnaram em seus corações e perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer para ser salvos? O sermão não foi mamão com açúcar, não foi leitinho com Toddy. O sermão daquele dia foi: arrependei-vos e alcançareis a libertação e a misericórdia da parte de Deus. E a Bíblia diz: de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a palavra de Deus. Somente naquele dia, quase 3.000 almas. Eu acho que você não entendeu. Se os demônios e Satanás diziam: não vai cumprir promessa, não vai pescar homem, naquele dia eu imagino que cada palavra que Pedro falava era um molinete, puxando a alma, puxando a alma, puxando a alma. Ele dizia: vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Os que não prestam, não valem nada, vem para Jesus. Esse aqui o diabo diz que vem para Jesus. Esse todo mundo tem medo dele, vem para Jesus. Quase 3.000 almas se rendem ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu imagino que o Deus da Bíblia olha para a terra e diz: Satanás, tu disse que não ia se cumprir. Pedro, começou agora que a pescaria começou. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, que Pedro e João estão subindo ao templo, a hora da oração nona, e era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, que era coxo, a qual todos os dias põe à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. E vendo Pedro e João que ele estava ali sentado esmolando, ao passar por eles, a Bíblia diz que Pedro olha para eles, e ele olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Não sabia ele que o Deus da Bíblia, a quem nós servimos e buscamos, não é Deus de resto, não é Deus de sobra. Deus não dá esmola para ninguém, Deus não dá sobra para ninguém, Deus não recebe sobra e resto de ninguém. Na mesma proporção, Deus não quer louvores a Ele em sobra. Na mesma proporção, Deus não quer adoração a Ele por esmolas. Ou seja, nós temos que dar o nosso melhor louvor, o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia. A nossa melhor adoração tem que ser para Ele, por Ele, porque Ele, para Ele são
todas as coisas. Eles passam pelo homem, ele cabeça abaixo, com a mão estendida, esperando receber alguma coisa. Imagino que Pedro olha para João e disse: João, eu não tenho nenhum centavo hoje, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que a gente tem, a gente vai dar para esse camarada aqui. Porque quem serve a Deus tem que estar preparado para tudo, para servir a Deus no pouco ou no muito, tendo ou não tendo. Nem sempre a gente vai ter, mas Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Naquele momento Pedro olha para ele e diz: rapaz, olha para nós, rapaz. Em outras palavras, o tempo de andar com a cabeça baixa acaba hoje. Por quê? Porque o pescador de homens acabou de chegar. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que nós temos, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem se colocou de pé. Você pensa que ele foi para casa? Ele entrou no templo para adorar a Deus, porque o pescador de homens chegou ali para mudar a história daquele homem. Terminou, bispo? Não. Por causa disso, começaram a perseguir os dois. E a Bíblia diz que agora os homens pegam Pedro e João e colocam-os na prisão. E a Bíblia diz no capítulo 4 que eles estão perante um sinédrio. Eu imagino que eles que estavam julgando a situação perguntou: quem é dos dois que vai falar agora? Eu imagino Pedro dizendo: quem vai falar é eu. Sempre é Pedro que tem que falar, sempre é Pedro que tem que se expressar. Lembra quando Jesus foi andando por cima das águas? Quem se ofereceu para ir até Jesus andando? E tem gente que questiona e diz: medroso, covarde, afundou. Mas pelo menos teve coragem. Quem foi que se levantou quando Jesus foi ser entregue aos pecadores e cortou a orelha de Malco? Não podia ter cortado, mas ele fez para defender o mestre. Tem gente que não tem coragem de falar para defender o mestre. Tem gente que é crente camuflado, escondido, neutro. Ninguém sabe que ele é crente na escola, ninguém sabe que ele é crente na faculdade, ninguém sabe que ele é crente na rua onde ele mora. Está na hora da igreja se colocar de pé e defender o evangelho, defender a palavra, defender a família, defender a verdade, custe o que custar, nem que tenhamos que entregar a ser ceifadas as nossas vidas. Mas é tempo dos pescadores de homens se colocar de pé, se posicionar contra as hostes espirituais da maldade. Pedro traz um discurso, e quanto mais Pedro fala, mais os homens vão se aproximando da pescaria. Quanto mais Pedro fala, mais o Espírito Santo toca no coração daqueles homens. Quando Pedro termina o seu discurso, eu imagino João se aproximando e dizendo assim: Pedro, por hoje a pescaria já foi concluída, amanhã a gente continua. Por quê? Porque até onde eu consegui contar, já foi 4.000 almas para Jesus. É assim que o nosso Deus faz, querido. Te prepare para ser pescador de homens. Te prepare. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquele teu parente que se afastou, o teu filho que recuou, o teu pai e a tua mãe que distanciou da fé, Deus está te levantando nessa noite e dizendo: chegou a hora de pescar, chegou a hora de pescar. Cadê a vara, bispo, para eu pescar? Cadê o molinete? Cadê a rede? É a palavra de Deus. Lança a tua palavra, pregue a palavra, anuncie a palavra, viva a palavra, semeie a palavra. É tempo de semear a palavra e ganhar almas para o reino de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Quem faz o que Deus manda nunca perde. Quem
entende que o propósito de Deus tem que ser cumprido, jamais é desamparado pelo Senhor. Porque quando o Senhor chamou a Pedro, a Simão, ele disse para ele que quando ele ficasse velho, alguém iria tomá-lo pela mão e levar ele para onde ele não queria ir. Quando ele ficasse velho. A Bíblia diz que quando Pedro esteve na prisão, e o anjo do Senhor apareceu à meia-noite para tirá-lo da prisão, a Bíblia diz que Pedro, sabendo que ia morrer na manhã seguinte, ele deitou e dormiu, descansou. Se eu perguntasse nessa noite, quem aqui sabendo que ia morrer amanhã de manhã, conseguiria deitar e dormir? Já tinha gente mandando zap na hora dessa: tchau mãe, oh mãe, que eu vou partir amanhã cedo. Já tinha gente colocando no grupo da igreja, na página da igreja: gente, intercede por mim, não tem jeito, eu estou preso, amanhã cedo, eu amo vocês, viu, I love you, tchau. Mandando beijo, gente, dá like, gente, manda estrelinha, porque é a última live que eu estou fazendo, gente, eu vou morrer, assim. Mas não, Pedro deitou e dormiu. Por que Pedro deitou e dormiu? Porque ele lembrou, ele calculou, que nem o pastor Moretti falou aqui, ainda está um adolescente, né pastor? 40 anos, 64, com um físico de 30, tá glória, tá entendendo? Aí Pedro calculou, disse: espera aí, deixa eu calcular aqui, deixa eu dar uma olhadinha para mim aqui, rapaz, eu estou longe de ficar velho. O que significa? A promessa que o Senhor fez vai se cumprir. Ou seja, eles podem decretar, falar que amanhã cedinho eu posso até colocar minha cabeça na forca, mas Deus vai me tirar de lá. Meia-noite o anjo desceu, acordou, teve que acordar Pedro: levanta Pedro. Aí Pedro levanta todo sonolento: o que está acontecendo? Não importa Pedro, bora Pedro, pega a capa. Aí Pedro coloca a capa. Aí quando Pedro vai começar a sair, disse: Pedro, tu está esquecendo de alguma coisa? O que foi? A sandália, Pedro, calça a sandália. Ele volta, calça a sandália. Quando ele sai de dentro da cela da prisão, a Bíblia diz que quando eles dão de frente para o portão principal da prisão, o portão principal abriu automática. Não existia portões Ross naquela época não, gente. Você está pensando naquela época que nem hoje? O crente está chegando em casa, ó, portão. Hã? Né? É verdade. Pronto, o pastor lembrou bem aqui que no céu já tinha esse mistério. Lembra? Levantai-vos, ó portas eternas. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará. Quem é este? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Aí, só Deus pode fazer isso. O portão principal saiu, abriu-se, e os dois saíram da prisão. Quando chegou do lado de fora, a Bíblia diz que o anjo disse: Pedro, tchau, tchau, já fui. Aí Pedro foi para a casa do povo, onde estava o povo reunido. E quando Pedro bateu na porta, alguém ouviu batendo, disse: tem alguém batendo na porta? Tem, não tem alguém batendo. E reconheceu a voz de Pedro. É Pedro, é conversa, rapaz. Pedro na hora dessa já está lá amarrado, detido para ser morto amanhã. Não, é ele sim. Quando abriram a porta, deram de cara com Pedro. Não morreu, porque Deus tinha propósito. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém aqui que está tentando fugir do seu propósito, do seu chamado: não é hora de se calar, é hora de pregar o evangelho. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, mas também tem tempo de falar e tem tempo de ficar. Eu quero lhe dizer que não é tempo de se calar. As almas estão clamando. Como ouvirão se não há quem pregue? Apenas uma palavra pode mudar a história de alguém. Apenas um telefonema
pode mudar a história de alguém. Eu nunca me esqueci uma noite que eu estava trabalhando, e um obreiro que em outro tempo foi obreiro que congregou juntamente comigo, e ele tinha perdido a esposa em um acidente, e esse homem estava em depressão profunda, pastor Rogério, e ele trabalhava de vigilante, e ele estava de plantão nesse dia, e o Espírito Santo falou assim para mim: faça uma ligação para ele agora, e só diga para ele uma palavra. Eu disse: o quê? Somente diga para ele que eu o amo e não abro mão dele. Irmão, às vezes Deus toca no seu coração para você ligar para aquele irmão que não está vindo no culto, para aquela irmã que está fraca na fé, e você fica demorando. Não demore para ligar. Uma ligação pode mudar uma história. Quando eu liguei para ele, chamou 4 vezes, não atendeu. Na 5ª vez ele atendeu. E quando ele atendeu, eu disse para ele: meu querido, Deus mandou te dizer que Ele te ama, e Ele não abre mão de você. Ele começou a chorar, e disse para mim: depois eu lhe conto o que aconteceu. Depois ele me retornou a ligação dizendo: naquele dia que você me ligou, eu estava de plantão, e eu peguei o revólver, entrei para dentro do banheiro, engatilhei a arma, coloquei na minha cabeça, e disse: Deus, eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida agora. Aí o telefone tocou, e chamou 1, 2, 3, eu não vou atender. Eu não aguentei, disse: eu vou atender pela última vez. E quando você disse para mim que Jesus me amava, eu não consegui deter as lágrimas, guardei a arma e estou vivo para a glória de Deus. Deus está levantando pescadores de almas para a glória do teu nome. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, eu quero orar por você agora. Ó Deus da Bíblia, ó Pai das luzes, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Cumpre, meu Deus, cumpre com teus propósitos. Senhor, alegra o que chegou aqui triste, fortalece o que chegou fraco, e enche o que estiver vazio da tua presença. Senhor, renova as forças do teu povo. Meu Deus, que venha arder a chama do teu Espírito no coração desta mulher, deste homem que está pensando em parar, em recuar devido às lutas, provações. Eu ministro e profetizo sobre a vida do teu povo a vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Tem alguém nessa noite, nosso meio, que queira fazer uma aliança com Jesus? Que reconhece que precisa tomar uma decisão e retornar aos caminhos do Senhor nessa noite? Tem alguém? Tem alguém nessa noite que queira tomar esta atitude de reconhecer diante de Deus que precisa de um novo recomeço na presença do Deus da Bíblia? Tem alguém? Se tiver alguém, faz assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Não tem? Estão todos firmados? Estão todos firmados na promessa? Glória a Jesus por isso. Se você que está aí sentiu no coração de vir, mas não teve forças para vir ao término do culto, venha, procure o pastor, ele vai estar orando por você. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.